vamos começar a analisar os desempenhos individuais dos jogadores do Flamengo na temporada de 2025. Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe o seu like. Começando pelo goleiro Agostinho Rossi. Bom, o Rossi fez um baita ano de 2025. Ele foi, na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo na Libertadores. Também acho que foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Dá para dizer que na final do Mundial de Clubes ele foi muito mal. Fez uma partida muito ruim, mas aqui a gente está avaliando a temporada toda e o Rossi foi com certeza um dos grandes destaques do Flamengo no ano de 2025. Então, para mim, o Rossi está nos melhores do ano. O Rossi fez uma final de Copa Intercontinental muito ruim, mas a temporada do Rossi é muito boa, eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. O Rossi foi, na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo na Libertadores. Então, para mim, o Rossi está na lista dos melhores do ano. Guilherme Varela. Bom, o Varela, ele começou a temporada sendo reserva, depois ali disputando posição com o Wesley, ele acaba até em alguns momentos sendo titular, e ali você já via que o Varela já estava jogando mais do que jogou nas outras temporadas, nos outros anos no Flamengo. E assim, depois que o Wesley saiu, teve ali a disputa entre Varela e Emerson Royal, mas dá para dizer que com certeza o Varela foi muito melhor. Inclusive, termina o ano sendo titular do Flamengo e fez uma baita final de Libertadores e tem jogado bem. Claro que tem partidas que ele tem atuações medianas, mas dá para dizer que o Varela hoje é titular do Flamengo. Para mim, ele tá no Foi Bem. Para mim, o Varela também está na lista do Foi Bem. Ele começa a temporada reserva de um Wesley que depois é vendido. Mesmo com a chegada do Emerson Royal, ele acaba se tornando titular da equipe e ele faz bons jogos, em especial a final da Libertadores. Então eu considero que foi uma boa temporada do Varela, vai para a lista do Foi Bem. Emerson Royal. Bom, o Emerson Royal foi contratado no meio da temporada pelo Flamengo e tirando alguns bons jogos do Emerson Royal, as outras atuações dele foi mediana para ruim. Com certeza o Emerson Royal até aqui, junto com o Samuel Lino nas contratações, são as contratações que mais decepcionaram, com certeza, até aqui. Emerson Royal, que dá para dizer até que foi contratado para substituir o Wesley, não jogou bem nesses primeiros 6 meses, 4 meses no Flamengo, e hoje ele é reserva do Flamengo, então para mim está no pior do ano. Mesmo tendo pouco tempo de Flamengo, eu acho que o Emerson Royal jogou muito mal, mesmo tendo pouco tempo de casa. Claro que nas próximas temporadas ele pode melhorar, compreendo. No entanto, para mim ele está na lista dos piores do ano também. Léo Ortiz. Bom, o Léo Ortiz fez uma baita de uma temporada, conseguiu desempenhos impressionantes no Flamengo, é titular absoluto do time, jogou muito no ano de 2025, foi com certeza um dos grandes destaques do Flamengo durante todo o ano. Teve a questão de uma lesão ali já para a reta final da temporada. Ainda assim, é um jogador fundamental, um jogador importantíssimo que fez o Flamengo ter, com certeza, o melhor setor defensivo do futebol brasileiro no ano de 2025. Então, o Léo Ortiz está nos melhores do ano. Léo Ortiz fez um baita ano de 2025, foi um dos principais jogadores do Flamengo na temporada. Claro que a lesão no final acabou tirando ele de alguns jogos importantes, mas apesar disso foi um grande ano do Léo Ortiz e ele também está na minha lista de melhores do ano. Léo Pereira. Bom, Léo Pereira fez um 2025 espetacular. Provavelmente é o melhor zagueiro do futebol brasileiro no ano de 2025. Foi o melhor zagueiro do Flamengo. Jogou demais. Já é ídolo do Flamengo, já dá para dizer assim. Conseguiu desempenhos impressionantes, uma regularidade de boas atuações durante toda a temporada. Então, sem dúvida nenhuma, para mim é o grande destaque do Flamengo no setor defensivo. Então, para mim, está no melhores do ano. Para mim também o Léo Pereira é o melhor jogador do Flamengo do sistema defensivo na temporada de 2025. Ele já tinha feito outras boas temporadas com a camisa do Flamengo, mas dá para dizer com certeza que essa é a melhor temporada dele. Foi um jogador que jogou praticamente todos os jogos e na maior parte das vezes foi muito bem. Então eu também coloco o Léo Pereira entre os melhores do ano. Danilo. Bom, até a lesão do Léo Ortiz, o Danilo ali no Flamengo, ele teve boas atuações em alguns jogos e atuações em outros jogos não tão bons assim, que a gente pode lembrar, por exemplo, da expulsão dele contra o Bahia. E ele também, por exemplo, na primeira parte da temporada, ele teve também lesões, acho que 2 lesões, não sei se foi na primeira parte, mas ele teve 2 lesões no ano.
Mas assim, depois que o Léo Ortiz se machucou, o Danilo se tornou titular do Flamengo e fez um baita final de temporada, jogando muito bem ali no setor defensivo, ajudando o Flamengo a conquistar a Libertadores, a conquistar o Campeonato Brasileiro. E assim, foi um jogador fundamental para o Flamengo vencer a Libertadores. Ele fez o gol do título, também fez o gol numa semifinal da Copa Intercontinental. Ele termina muito bem o ano de 2025, então para mim o Danilo não foi bem. É verdade que o Danilo sofreu 2 lesões na temporada, é verdade que o Danilo poderia ter jogado até mais do que jogou, mas eu acho que ficou claro que no momento em que o Danilo teve uma sequência de jogos de titular, ele conseguiu desempenhar em alto nível, principalmente quando o sistema defensivo do Flamengo era o titular ao lado dele. Eu achei que, claro que a temporada do Danilo poderia ter sido melhor, claro que poderia ter sido melhor, até porque o Danilo é um baita de um jogador, mas eu acho que o final de temporada dele é muito bom e passa uma boa perspectiva para a próxima temporada. Então, o Danilo está na minha lista do foi bem. Alexandre. O Alexandre fez um grande 2025. Ele já tinha jogado muito bem no Flamengo em 2024, mas assim, o 2025 dele para mim é ainda melhor que o 2024. Um jogador que foi titular a temporada inteira, foi um jogador que sempre jogou um futebol do mais alto nível possível, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogadores do Flamengo, um dos jogadores mais inteligentes que o Flamengo tem no elenco. Então, para mim, o Alexandre está no melhor do ano. Bom, o Alexandre fez uma grande temporada de 2025. Existem alguns momentos durante a temporada que o Alexandre não está 100% por conta dos seus problemas físicos, mas ele é um jogador especial no sistema de defesa do Flamengo. Para mim é um dos pilares desse time, é um jogador que passa uma confiança absurda toda vez que está em campo. E a gente sabe que o Flamengo é um time muito melhor quando tem Alexandre em campo do que quando não tem. Então, para mim, o Alexandre com certeza está nos melhores do ano, mas fez uma baita temporada o Alexandre em 2025. Já tinha jogado bem em 24, mas em 25 ficou claro que ele é com certeza um baita de um jogador. Ayrton Lucas. Bom, o Ayrton Lucas dá para dizer que até ali, um pouco mais da metade da temporada, um pouco mais depois da Copa do Mundo de Clubes, o Ayrton Lucas estava fazendo um bom 2025, estava com bons desempenhos, estava jogando bem, estava substituindo muito bem o Alexandre quando o Alexandre não jogava. Só que dá para dizer que nos últimos meses da temporada, o Ayrton Lucas jogou até mais jogos, assim, numa sequência, e o Ayrton Lucas jogou muito mal. Ok, no setor ofensivo ele até seguiu jogando bem, mas defensivamente muito mal. Tem o pênalti contra o Grêmio, que a bola pega na mão dele, aí você pode discutir se foi pênalti ou não foi pênalti. Então, por isso, para mim, está no ok, foi ok. Bom, para mim, assim, se você for perceber, no começo da temporada, até a metade da temporada, o Ayrton Lucas entrava em campo uma vez ou outra, exatamente para substituir o Alexandre. No momento em que o Ayrton Lucas começou a ter uma sequência de titular do Flamengo, exatamente para o Flamengo poupar o Alexandre na reta final, pensando na final da Libertadores, ficou claro que é um jogador muito limitado, que basta ele ter sequência, que ele não consegue manter um alto nível de desempenho. A reta final de temporada do Ayrton Lucas é um desastre, na minha opinião, mas ele vai bem, principalmente ali entre a Copa do Mundo de clubes e um pouquinho depois, e por isso ele também vai para minha lista do foi ok. Matias Vina. Bom, o Matias Vina quase não jogou em 2025, voltou de uma grave lesão no joelho. Não teve nenhum momento sequência no time titular. Eu tenho grandes expectativas pelo Matias Vina, acho um bom lateral. Por isso, para mim, no decepcionou, porque eu espero ele, inclusive, disputando a titularidade com o Alexandre, e a gente viu que na temporada, seja por escolha do Felipe Luiz ou mesmo por questões físicas, o Matias Vina não conseguiu jogar o que eu espero que ele jogue no Flamengo, então para mim no decepcionou. Na minha lista, o Matias Vina também está na lista do decepcionou, exatamente porque eu espero um bom desempenho do Matias Vina. Eu esperava que a partir de outubro ou novembro o Matias já pudesse desempenhar, não vou dizer em alto nível, com mais regularidade do que ele conseguiu fazer. O que a gente viu foi um Matias Vina, sim, que teve pouquíssimas oportunidades, mas também quando esteve em campo não conseguiu desempenhar para ter mais oportunidades. Então ele está também na minha lista do decepcionou. Pulgar. Bom, o Eric Pulgar, até ali na Copa do Mundo de Clubes, o Eric Pulgar fazia um bom 2025. Era com certeza um dos melhores jogadores do Flamengo até ali na temporada. Formava uma ótima dupla de volante ao lado do De La Cruz. Só que aí ele sofreu a lesão, ficou bastante tempo fora, voltou, teve alguns desempenhos
bons, outros nem tanto, mas ele conseguiu manter uma boa regularidade em boa parte da temporada. Assim, a final da Libertadores poderia ter sido expulso, na Copa Intercontinental teve ali o primeiro jogo contra o Cruz Azul que não jogou bem, mas, por exemplo, na final contra o PSG já acho que ele jogou bem. Por isso, para mim, ele não foi bem. O Pulgar também está na minha lista do foi bem. Ele faz uns primeiros 6 meses de temporada de alto nível, jogando muito bem ao lado do De La Cruz. Depois tem a lesão que ele sofre durante a Copa do Mundo de Clubes. Ele passa 3 meses e meio de fora. É claro que o Flamengo sente bastante falta dele, apesar do Flamengo ir ao mercado e contratar, por exemplo, o Saúl. Só que ele retorna bem, começa jogando muito bem. Tem uma partida ou outra que ele não vai tão bem assim. Acho que é até natural pelo tempo de lesão que ele teve. Mas ele consegue se recuperar, na minha opinião, na reta final. E também ele está na minha lista do foi bem. Próximo, Jorginho. Bom, o Jorginho chegou no Flamengo na metade da temporada e fez o quê? 6, 5 meses espetaculares no Flamengo. Se tornou com certeza um dos grandes destaques do time. É o jogador, inclusive, que cobra pênalti. É um jogador que foi muito importante para o Flamengo no decorrer da temporada. É um jogador assim que passa muita tranquilidade na saída de bola. É um jogador muito inteligente. O Flamengo termina a temporada ganhando Campeonato Brasileiro e Libertadores. E o Jorginho foi sim um dos grandes destaques do time na segunda parte da temporada. Então, para mim, o Jorginho está no melhores do ano. Para mim, o Jorginho, das contratações feitas no meio da temporada, é o grande destaque e também é o que muda um pouco o patamar do meio do campo do time do Flamengo, exatamente por sua qualidade na saída de bola e também por conta da sua experiência e liderança. Acho que o Flamengo se tornou um time melhor com o Jorginho em campo, principalmente no controle de bola. Acho que o Jorginho é um jogador importantíssimo para a próxima temporada. Então, sim, mesmo jogando metade da temporada, o Jorginho vai para a lista dos melhores do ano. De La Cruz. Dá para dizer ali que nos primeiros 4, 6 meses o De La Cruz joga muito bem, como eu já tinha dito. Para mim, forma uma ótima dupla de volante ao lado do Eric Pulgar. Estava jogando muito bem e estava sendo titular do Flamengo. Só que a partir ali da metade do ano, acho que um pouco antes da Copa do Mundo de Clubes, o De La Cruz, por causa de questões físicas, o De La Cruz cada vez foi jogando menos no Flamengo, perdeu inclusive a titularidade porque o Jorginho jogou muito bem. O De La Cruz tem jogado muito pouco nessa segunda parte da temporada e como ele é um jogador de muita qualidade, para mim ele decepcionou. Bom, para mim a temporada do De La Cruz ela começa muito bem, porque ele está bem fisicamente. Ele consegue fazer uma ótima dupla de volante com o Eric Pulgar, mas aí vai se aproximando da Copa do Mundo de Clubes e ele começa a se lesionar. Durante a Copa do Mundo de Clubes, você já percebe que o De La Cruz já perde a titularidade exatamente por conta dos seus problemas de lesão. Ele só joga alguns minutos contra a equipe do Bayern de Munique, tanto que a dupla já se torna Pulgar e Jorginho na Copa do Mundo de Clubes. O De La Cruz, depois da competição, ele volta, mas segue com seus problemas físicos, joga muito pouco do que se espera-se de um jogador, às vezes 2 vezes por mês, às vezes uma vez, muito pouco porque se espera-se do De La Cruz. Então eu concordo com a Mayara, para mim o De La Cruz vai para a lista do decepcionou. Saúl. Saúl chegou no Flamengo na metade da temporada e ali mesmo com o Eric Pulgar machucado, o Felipe Luiz não tinha colocado o Saúl para jogar ao lado do Jorginho ali como dupla de volantes. Só que depois que o Felipe Luiz colocou ele para jogar ali, a gente viu um Saúl que pode ajudar demais o Flamengo no decorrer das próximas temporadas. Já ajudou demais o Flamengo em 2025. Na minha opinião, inclusive, o melhor momento do Flamengo em 2025 foi com o Saúl jogando ao lado do Jorginho ali como dupla de volante. O Saúl, eu acho que assim, ele demonstrou muita qualidade e demonstra ser um jogador que pode ajudar demais o Flamengo nas próximas temporadas. Gostei sim das atuações do Saúl em 2025, então para mim não foi bem. Bom, minhas expectativas pelo Saúl eram baixas, então por isso que eu considero que ele foi bem, ele me surpreendeu. Quando o Saúl chegou ao Flamengo, ele conseguiu logo de cara se tornar titular exatamente porque o Eric Pulgar estava lesionado e ele joga muito bem e dá para dizer que o momento mais empolgante da temporada do Flamengo foi exatamente quando o Saúl jogou ao lado do Jorginho. Ele foi titular por um largo tempo até que ele teve um problema físico e acabou ficando um tempinho de fora. Nesse que ele ficou um tempinho de fora, o Eric Pulgar retornou,
e conseguiu recuperar a titularidade. Ficou claro para mim que o problema físico que ele teve ao fim dessa temporada acabou atrapalhando ele nos últimos jogos, mas apesar disso, superou a minha expectativa. Então, para mim, o Saul também vai para a lista do foi bem. Alan. Bom, o Alan foi reserva praticamente a temporada inteira e quando jogou nem fez grandes jogos, teve atuações ok's. Na reta final da temporada dá para dizer que ele teve até menos minutos do que vinha tendo na primeira parte da temporada, porque o Flamengo ali contratou Jorginho, contratou Saul. Para mim tá no pior do ano. Bom, o Alan quase não jogou na temporada de 2025, por conta de problemas físicos e também porque teve muitos outros jogadores disputando posição com ele. Toda vez que o Alan poderia ser uma das opções para iniciar, ele estava lesionado, então ele também vai para a minha lista dos piores do ano. Everton Araújo. Bom, o Everton Araújo teve atuações boas, outras atuações não tão boas assim. Nessa reta final de temporada, ele jogou bem, conseguiu fazer algumas boas atuações nessa reta final de ano. Então, para mim, tá no foi ok. Para mim também, o Everton Araújo tá na lista do foi ok. Teve jogos ruins, teve jogos bons. Acho que a reta final de temporada dele é boa. E isso é um ponto interessante, pensando para a próxima temporada, caso o Flamengo mantenha esse atleta. Acho que o Everton Araújo melhorou, principalmente com a bola nos pés nos últimos jogos. Defensivamente, eu sempre achei o Everton Araújo um bom jogador. Então ele também vai para minha lista do foi ok. De Arrascaeta. Bom, o grande destaque do futebol brasileiro e, obviamente, o grande destaque do Flamengo no ano de 2025 fez, sem dúvida nenhuma, a sua melhor temporada com a camisa do Flamengo. Jogou demais, foi um jogador que foi muito bem em praticamente todos os campeonatos que o Flamengo disputou, um jogador que fez muito gol, um jogador que deu muito espaço para gols. Assim, os desempenhos do Arrascaeta na temporada também foram excelentes. Sem dúvida nenhuma, o grande destaque do Flamengo em 2025. Então, obviamente, está no melhores do ano. No caso, o melhor jogador do time do Flamengo. Além de o Arrascaeta ter sido o melhor jogador do Flamengo, ele também foi, na minha opinião, o melhor jogador da América do Sul em 2025. O Arrascaeta fez a sua melhor temporada na carreira. Diria que ele não está entre os melhores do ano, ele é o melhor do ano, mas obviamente eu estou aqui brincando nesse caso, mas obviamente o De Arrascaeta vai para a lista dos melhores do ano. Jogou muita bola o meia uruguaio. Carrascal. O Carrascal chegou no Flamengo na metade da temporada e dá para dizer que nos primeiros jogos ele nem teve tantos minutos assim para jogar, mas depois que ele começou a ganhar mais minutos no time do Flamengo, o Carrascal foi se destacando, marcando os gols, dando assistência, chegou até no momento da temporada a ser com certeza um dos melhores jogadores do Flamengo, e inclusive se tornou titular do Flamengo, termina a temporada como titular, seja jogando pelo lado direito de ataque ou pelo lado esquerdo, mas especialmente pelo lado direito. Teve uma reta final de temporada que eu não achei boa, eu achei ali que o desempenho dele caíram um pouco comparado aos outros jogos que ele jogou, inclusive, por exemplo, contra o Ceará, no jogo que o Flamengo é campeão brasileiro. Ainda assim, para mim, não foi bem. Bom, para mim o Carrascal me surpreendeu, eu não esperava que o Carrascal se tornasse titular logo de cara quando chegasse ao Flamengo. Os primeiros jogos dele é muito bom e exatamente por isso ele ganha a vaga no time titular. Ele foi fundamental, por exemplo, na semifinal da Libertadores. Acho que ele faz uma final mediana, mas ok. Acho que a Copa Intercontinental dele poderia ter sido melhor, mas apesar disso, pela minha expectativa em relação ao Carrascal, ele vai para a minha lista do foi bem. Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata, em muitos jogos na temporada, foi titular, seja na ponta direita, seja jogando de centroavante. E assim, jogando de centroavante, o Gonzalo Plata foi muito mal, não marcava gols, foi um jogador que teve muitos desempenhos jogando de centroavante, jogando mal. Aí sim, quando foi jogar pelos lados de campo ali pela ponta direita, ele teve desempenhos melhores, conseguiu jogar bem, inclusive a Copa Intercontinental dele foi bem interessante, foi bem boa, para mim foi um dos melhores jogadores do Flamengo na Copa Intercontinental. Porém, ele é um jogador que praticamente não marca gols, e ele é atacante. E assim, o número de gols que ele marcou durante toda a temporada é muito baixo, ainda mais para um jogador que muitas vezes foi titular. Gonzalo Plata, para mim, tá no pior do ano. Bom, eu discordo totalmente de você. Para mim, o Gonzalo Plata não tá nos piores do ano. Para mim, o Gonzalo Plata foi um jogador que, quando ele esteve focado totalmente, eu acho que o Gonzalo Plata foi bem. É o que eu falei, o Gonzalo Plata vai te entregar muitos pontos positivos, mas por ele ser atacante, ele não sabe marcar gol e isso acaba
é que as pessoas façam uma avaliação muito ruim do Gonzalo Plata. Para mim, o Gonzalo Plata começa o ano muito bem, acaba se tornando titular, é um jogador fundamental nos primeiros 5, 6 meses de temporada do Flamengo. Faz uma Copa do Mundo de Clubes muito boa, e aí depois da Copa do Mundo de Clubes eu acho que o Gonzalo Plata perde um pouco de espaço, tem as expulsões que obviamente acaba mexendo um pouco na opinião das pessoas, inclusive eu tenho certeza que mexeu também na cabeça do Gonzalo Plata em relação a essas expulsões, que acabou fazendo com que, por exemplo, ele não jogasse a final da Libertadores. Mas aí o Gonzalo Plata volta, tem a oportunidade de jogar e o Gonzalo Plata joga uma Copa Intercontinental muito bem. Acho que só o de Arrascaeta jogou mais bola do que ele. Então eu discordo, para mim o Gonzalo Plata tá na lista do foi ok. Mesmo eu e a Mayara tendo opiniões diferentes, a gente vai entrar no acordo e o Gonzalo Plata vai para a lista do foi ok. Luiz Araújo. Bom, o Luiz Araújo, se você olhar em números, ele fez um baita 2025. Né, com certeza um dos grandes destaques do Flamengo em participações em gols, seja dando passe para gol, seja fazendo gols, mas os desempenhos do Luiz Araújo em vários jogos na temporada, para mim, foram decepcionantes, foram abaixo do que, por exemplo, para mim ele tinha jogado em 2024. Para mim, se você olhar em atuações, eu achei o 2024 do Luiz Araújo bem melhor que o de 2025, porém os números do Luiz Araújo para um jogador que boa parte da temporada foi reserva são muito bons. Então, para mim, por causa do bom número de gols marcados e passes para gol, para mim o Luiz Araújo não foi bem. Bom, para mim os desempenhos do Luiz Araújo foi abaixo do que eu esperava ao longo da temporada. Eu acho que ele começa muito bem e depois o nível de desempenho dele não consegue se manter. Ele faz bastante gols e dá bastante assistência, e eu acho que isso é o que aumenta bastante a avaliação em relação a ele. Acho que em desempenho o Luiz Araújo me decepcionou na temporada de 2025. Eu acho que o Luiz Araújo está na minha lista do foi ok. Eu e a Mayara entramos em acordo e o Luiz Araújo vai para a lista do foi ok. Everton Cebolinha. Bom, o Everton Cebolinha, foi reserva em boa parte da temporada. Eu achei que ele estava bem no final da temporada. Então, para mim, se eu olhar toda a temporada de 2025, para mim ele tá no pior do ano. Bom, para mim o Everton Cebolinha tá na lista do decepcionou e eu vou explicar por quê. Em 2024, com o Tite, o Everton Cebolinha joga bem, mas ele acaba se lesionando depois e fica um tempo de fora. Chega a temporada de 2025, eu tinha expectativa o quê? De que o Everton pudesse manter o nível que ele jogou com o Tite pela confiança que ele tinha recuperado. Porém, não, foi exatamente o oposto. Ele jogou mal na maior parte da temporada e também acabou se lesionando, o que piora ainda mais a situação em relação a ele. Só nessa reta final, nesse último mês de temporada, dá para dizer que o Everton Cebolinha jogou alguma coisa na temporada, e eu concordo, foi o melhor ponta do Flamengo nessa reta final, e mesmo assim ele não foi titular nos principais jogos, exatamente porque também ficou claro que o Filipe Luís não considera ele um jogador titular, e por isso na minha lista o Everton Cebolinha está na lista do decepcionou. Então eu e a Mayara entramos em acordo e o Everton Cebolinha vai para a lista do decepcionou. Michel. Bom, o Michael foi reserva a temporada inteira, né? E assim, dá para dizer que nos últimos 6 meses da temporada, o Michael jogou bem pouco no Flamengo. Foi um jogador que com o passar do ano foi perdendo espaço. Os desempenhos dele não foram bons, então para mim tá no pior do ano. Bom, para mim também o Michael tá na lista dos piores do ano. Ele jogou muito pouco na temporada de 2025, termina bem em 2024, mas em 2025 até porque o Flamengo acaba tendo outras opções no setor ofensivo, o Michel acaba ficando pro final da fila. Pouquíssimo jogou no segundo semestre, então ele também vai para minha lista dos piores do ano. Samuel. Bom, o Samuelino eu poderia colocar ali no decepcionou. Eu esperava que ele fosse um jogador que chegasse aqui e conseguisse ser o protagonista do Flamengo ao lado do Pedro e ao lado do Arrascaeta. Os primeiros jogos dele até me pareceu que seria exatamente esse jogador, o jogador que seria com certeza um dos craques do Flamengo, um jogador que marcou muito poucos gols, um jogador que participou de muitos poucos gols. Foi passando a temporada, ele estava jogando mal, depois ele até tem uma melhora, inclusive até marca o gol do título do Flamengo contra o Ceará. A reta final voltou a jogar mal de novo, poderia colocar ele ali no decepcionou, mas para mim tá no pior do ano. Bom, para mim o Samuelino decepcionou, exatamente porque eu tinha boa expectativa em relação ao Samuelino. Ele tem um início muito bom com a camisa do Flamengo. Tinha demonstrado que poderia ser um jogador fundamental nesse time na reta final,
na disputa de títulos do Flamengo, o que se viu foi um jogador sem confiança, um jogador errando demais e um jogador que praticamente não participou de gols. Então dá para dizer com toda certeza que o Samuel Lino me decepcionou e por isso ele está na minha lista de decepcionou. Eu e a Mayara vamos entrar em acordo e ela concorda comigo que o Samuel Lino vai para a lista do decepcionou. O Wallace. Bom, o Wallace, ele conseguiu fazer bons jogos, estava se destacando tanto, um jogador que inclusive eu elogiei várias vezes sobre ser um jovem que tinha uma ótima finalização para o gol, inclusive ele marcou gols importantes, deu passe para gols importantes, como esquecer, por exemplo, a assistência, acho que para o gol do Ayrton Lucas que ele dá ali no primeiro turno no jogo contra o Palmeiras, depois da Copa do Mundo de Clubes. O Wallace, para mim, não conseguiu manter as boas atuações, foi expulso contra o Bahia. Nessa reta final ele até começou a ganhar mais oportunidades, participou inclusive de gol, mas para mim ele no decepcionou. Para mim o Wallace vai para a lista do foi ok. A princípio eu não esperava nada do Wallace e ele conseguiu entregar bom desempenho nos primeiros 6 meses de temporada, até o final da Copa Intercontinental e talvez o jogo seguinte, que é contra o São Paulo. O Wallace para mim vai muito bem e ganha muito espaço no time do Flamengo, me surpreendendo, mostrando que ele tinha desempenho para ser um jogador importante, só que dá para dizer que depois do jogo do Atlético Mineiro, que ele acaba perdendo o pênalti, o Wallace ele não consegue mais recuperar os bons desempenhos, ele tem pouquíssimos jogos em campo, depois acaba sendo expulso contra o time do Bahia, e isso me decepcionou bastante em relação ao Wallace, porque quando eu não esperava nada, ele entregou. Quando eu esperava, ele acabou me decepcionando. Apesar disso, o Wallace vai para minha lista do foi ok. Eu e a Mayara entramos em acordo e o Wallace vai para a lista do decepcionou. Bruno Henrique. O Bruno Henrique faz um início de 2025 espetacular. Dá para dizer que até o final do campeonato carioca era com certeza o melhor jogador do Flamengo. Só que a partir dali o Bruno Henrique não conseguiu manter uma regularidade com boas atuações. Estava marcando muitos poucos gols para um jogador que foi titular em boa parte da temporada e jogando de centroavante. Eu sei que o Bruno Henrique não é centroavante, mas ele estava jogando de centroavante. Nessa reta final de temporada, especialmente em novembro, o Bruno Henrique voltou a jogar bem, voltou a marcar gols e gols importantes. E assim, se você pensar que ele começou tão bem a temporada e depois ele teve desempenhos tão abaixo e não conseguia marcar gols, ou marcou pouquíssimos gols, para mim não decepcionou. Eu concordo que o Bruno Henrique também está na minha lista do decepcionou, porque se você for ver, o Bruno Henrique, ele joga muita bola. Para mim era o melhor jogador do Flamengo nos primeiros 3, 4 meses da temporada. Até a semifinal do Campeonato Carioca, o Bruno Henrique era, para mim, o melhor jogador do Flamengo. Foi o jogador decisivo na Supercopa Rei e jogava muita bola. Só que ele sofre uma lesão e acaba, por exemplo, não jogando as finais do estadual. Depois disso, ele volta, faz até um gol contra a equipe do Vitória no início do Campeonato Brasileiro, mas ele fica um tempão sem marcar gols, faz um ou outro em outras competições, mas no Brasileirão mesmo ele só volta, acho que marcar um gol contra a equipe do Vitória. E dá para dizer que, com exceção ao desempenho que ele tem, por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea, que ele vai muito bem, dá para dizer que ele fica muitos meses sem ter uma sequência boa de atuações, e olha que ele era titular do time do Flamengo, na maior parte das vezes. Ele só joga muita bola, ele só volta a jogar muita bola em novembro. Isso já é o último mês da temporada decisiva. Ele foi muito importante nesse último mês no Campeonato Brasileiro, mas eu estaria mentindo se eu não dissesse que o Bruno Henrique me decepcionou. Ele começa muito bem, eu esperava que ele tivesse um grande ano exatamente por começar bem a temporada, e depois ele não consegue manter o nível, só volta a jogar bem em novembro. Pedro. Bom, o Pedro voltou de uma grave lesão no joelho, ele faz uma baita partida contra o Corinthians, mas depois o Pedro não foi titular. O Felipe Luiz preferia em alguns momentos o Bruno Henrique, em outros momentos o Gonzalo Plata. O Pedro foi reserva. Quando ganhou sequência no time titular, demonstrou a qualidade. E assim, estando 100%, com certeza titular desse time do Flamengo. O Flamengo, por exemplo, chegou num momento que não conseguia marcar gols. O Felipe Luiz colocou ele no time titular e ele simplesmente foi decisivo nos confrontos importantíssimos contra Botafogo, contra Palmeiras. Na reta final do ano ele sofre a lesão no antebraço, depois
quando parecia que iria voltar, ele tem, acho que uma lesão muscular, e aí, por exemplo, não joga a final da Libertadores, não joga a reta final do Campeonato Brasileiro, e volta a jogar na Copa Intercontinental. Um jogador que ajudou demais o Flamengo marcando gols, pra mim tá, não foi bem. Bom, se você vê que uma parte da temporada o Pedro ainda estava se recuperando da sua lesão, depois ele volta, e ele volta muito bem, ele volta tendo bons desempenhos, fazendo gols. Depois ele perde espaço, ele já não consegue manter o mesmo nível, o que é natural, era completamente natural. Ele acaba se tornando reserva, depois o Filipe Luís insiste em colocar outros jogadores na posição dele, até que eu acho que o jogo que muda um pouco a visão do Filipe Luís é após o jogo contra o Bahia, e olha que o Pedro tinha tido um desempenho fantástico contra a equipe do Vitória no Maracanã. E aí, acho que depois do jogo contra o Bahia, que o Flamengo perde e ele tira o Pedro com 10 minutos, cara, deu para perceber que na volta da data FIFA o Pedro se torna titular. Eu acho que o Pedro foi fundamental para que o Flamengo fosse campeão brasileiro. Fez um bom número de gols. Acho que se tivesse tido mais tempo de campo no momento em que ele estava bem fisicamente, ele teria ajudado ainda mais o time do Flamengo. Então, se a gente pensar que o Pedro veio de uma lesão complicada, dá para considerar o ano do Pedro bom. Então, é por isso que eu coloco o Pedro na lista do foi bem. Juninho. Bom, o Juninho foi reserva ali no Campeonato Carioca, jogou, teve algum desempenho ok, outros nem tão bons assim. Começou o Campeonato Brasileiro e ali parecia que ele seria titular, porque o Bruno Henrique tinha se machucado. E ele é titular, acho que nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Ele também é titular em alguns jogos, acho que da Libertadores. Mas assim, ele até fez gols importantes, por exemplo, na Libertadores. Mas perdeu, por exemplo, uma ótima chance no jogo contra o Internacional, um jogo que o Flamengo empata, o Flamengo poderia ter vencido se ele tivesse feito gol. E com o passar do tempo foi cada vez perdendo mais espaço. Dá para dizer que jogou pouquíssimo depois do início ali do Campeonato Brasileiro. Jogou alguns jogos na Copa do Brasil, mas depois ali do início do Campeonato Brasileiro jogou muito pouco. E por isso, para mim, até porque quando jogou, não jogou bem em boa parte desses jogos, então para mim tá no pior do ano. Bom, o Juninho chega como uma aposta no Flamengo, mas como o Flamengo não tinha o centroavante Pedro, que estava lesionado, o Gabriel tinha saído no final da temporada, o Juninho obviamente chegaria logo de cara para ser titular. E o que a gente viu foi que o Bruno Henrique acabou se tornando titular. Depois que o Bruno se lesiona, o Juninho até tem algumas oportunidades no time titular do Flamengo, no Campeonato Estadual nas finais, nos primeiros jogos do Flamengo na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, mas o Juninho não consegue corresponder. E depois disso, o Juninho até entra em campo algumas vezes, mas fica claro que ele se torna uma das últimas opções no setor de centroavante, mesmo, por exemplo, o Filipe Luís optando até mesmo por colocar o Wallace de titular. Então, dá para dizer que o Juninho decepcionou, dá para dizer com certeza que decepcionou, porque o Flamengo acreditou que ele poderia entregar um bom futebol, mesmo não no nível do Pedro. Mas eu acho que ele vai para a lista dos piores do ano. Você não pode investir num jogador e ele não conseguir entregar praticamente nada e se tornar uma das últimas opções em um setor que o Flamengo sequer tinha tantas opções assim de centroavante. Então ele vai para minha lista de piores do ano. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.